Temos agora o problema número 9 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Júnior 2019, 10º e 11º anos. E no enunciado temos o seguinte: em cada um dos 5 quadrados brancos do lado unitário foram pintadas de preto as regiões triangulares ou retangulares. Em qual dos 5 quadrados a região pintada tem a maior área? Na resolução deste problema vamos utilizar dois métodos. No primeiro método vamos calcular analiticamente as áreas pintadas em cada uma das situações, admitindo que a medida do lado do quadrado é de uma unidade de comprimento. No segundo método é efetuada uma análise comparativa entre as áreas das opções que têm apenas triângulos pintados e aquela em que além de triângulos tem um retângulo. Neste caso é de notar aqui a particularidade que a relação entre a área de um triângulo e a área de um retângulo com a mesma base e altura é metade, não é? Portanto, a área do triângulo, se tiver a mesma base e a altura de um retângulo ou de um quadrado, é igual a metade, mas veremos isso mais adiante. No primeiro método, não sabendo especificamente qual o lado do quadrado, porque é que podemos considerar o lado do quadrado como tendo uma medida de uma unidade de comprimento? Porque o quadrado e tudo o que está pintado no seu interior é diretamente proporcional à unidade de comprimento do quadrado. Isto é, se o quadrado medir, por exemplo, 10 cm de lado, basta multiplicar a medida do lado por 10, obtendo-se os 10 cm, não é? O mesmo acontecendo com todas as outras medidas. Vamos já ver aqui em pormenor. Vamos então analisar esta questão de pormenor. Se tivermos um quadrado com um lado igual a uma unidade de comprimento e considerarmos no seu interior um triângulo de base 0,7 dessa unidade de comprimento com a mesma altura do lado quadrado, se considerarmos o lado do quadrado como unidade de comprimento, sabemos que a sua área é uma unidade de área, é 1 vezes 1 unidade de área. A base do triângulo, sendo 0 da unidade de comprimento, terá uma área de 0,7 vezes a altura, que é 1 dividido por 2, será 0,35 de unidade de área. A razão entre a área do triângulo e a área do quadrado será 0,35 sobre 1, será 0,35. Se em vez de uma unidade de comprimento o lado for igual a 10 cm, nós temos uma área de quadrado 10 vezes 10, 100 cm quadrados. A base do triângulo será 0,7 desses 10, portanto será 7 cm. A área será a base vezes a altura sobre 2, será 35 cm quadrados. E a razão entre as áreas será na mesma 0,35. O mesmo acontece com os 15 cm. Se for 15 cm o lado do quadrado, será a razão 0,35. Portanto, qualquer que seja a unidade, o comprimento, a unidade de medida do lado quadrado, a razão entre as figuras no seu interior serão sempre as mesmas. Daí que podemos considerar como regra geral o quadrado tendo uma unidade de comprimento como medida de referência do seu lado. Vamos então calcular para cada uma das 5 situações as áreas das regiões pintadas de acordo com o enunciado do problema. Vamos então analisar a situação A, em que temos 2 triângulos e um retângulo. A área do primeiro triângulo é B1 vezes 1 sobre 2, portanto, base B1 vezes a altura sobre 2, dá B1 sobre 2. O segundo triângulo é base B2 vezes a altura 1 sobre 2, portanto, B2 sobre 2. E a área do retângulo é B3 vezes 1, que é B3. Calculando a soma das 3 figuras, temos B1 sobre 2 mais B2 sobre 2 mais B3 vezes 1, dá exatamente, resolvendo isto e juntando, dado que B1, B2 mais 2B3 pode ser desdobrado em B1, B2 mais B3 mais B3, que é o que acontece aqui, e estas 3 parcelas correspondem ao lado do quadrado, temos que a área é igual a 1 mais B3 sobre 2, ou seja, 1 meio mais B3 sobre 2. Isto é, se repararmos, a área destas figuras pintadas é exatamente igual a metade, portanto, se este retângulo fosse um triângulo, a soma das áreas dos 3 triângulos seria 1 meio, não é assim? Mas como nós aqui não temos um triângulo ao centro, mas temos um retângulo que é a soma de 2 triângulos, então significa que nós temos 1 meio referente aos 3 triângulos, mais 1 meio referente aos 3 triângulos, mais B3 sobre 2, que é a área do outro triângulo, que é metade, a área do outro triângulo, que é metade da área do retângulo. Qual é a área do retângulo? É B3 vezes 1.
Qual é a metade da área? B3 vezes 1 sobre 2. B3 sobre 2 é exatamente a área desta área adicional que existe além dos 3 triângulos. Mas vamos ver essa situação mais à frente. Na situação B, vamos calcular, temos 2 triângulos, calculamos a área do primeiro, que é B1 sobre 2, calculamos a área do segundo, que é B2 sobre 2, e a soma das áreas dá exatamente B1 mais B2 sobre 2, como B1 mais B2, neste caso, é o lado, isto é igual a 1, portanto, temos de área igual a 1 meio. Na situação 3, temos 3 triângulos, de bases B1, B2 e B3 respectivamente, as áreas são exatamente B1 sobre 2, B2 sobre 2 e B3 sobre 2, somando as 3 áreas e juntando este B1 mais B2 mais B3, B1 mais B2 mais B3 é exatamente o lado do quadrado, uma unidade de comprimento. Teremos na mesma uma área, a soma das áreas é igual a 1 meio. Na situação D, temos 7 triângulos, né? Em que o primeiro terá de dar B1 sobre 2 e o último B7 sobre 2, mas a metodologia é exatamente a mesma. Isto é, a soma das 7 áreas é igual a 1 sobre 2. Finalmente, na situação E, temos apenas um triângulo de base B, igual ao lado, o que significa que a área é base vezes a altura sobre 2, B é B sobre 2, como B é igual a 1, é igual a 1 meio. Analisando as respostas disponibilizadas por problema, verificamos que a opção correta é a opção A, isto é, esta opção é a opção que corresponde à região pintada com maior área, porque tem de área 1 meio mais B3 sobre 2, que é a metade da área deste retângulo, enquanto as outras é igual a 1 meio. É importante aqui distinguir um pormenor. Este B3 sobre 2 é metade da área do retângulo, não é? Se ele tem uma unidade de área de altura, a base é B3, a área seria B3 vezes 1, seria B3. Ao termos B3 sobre 2, esta parcela adicional a mais do que 1 meio é exatamente metade da área do retângulo. É como nós tivéssemos aqui, não um retângulo, mas, portanto, além daquela, não seria, por exemplo, neste caso, 3 triângulos, mas seria 2 triângulos mais um terceiro triângulo, que seria metade deste retângulo, não é? A mais, portanto, a parcela a mais corresponde a metade deste retângulo. Mas veremos melhor a distinção na metodologia 2. Na metodologia 2, será feita uma análise comparativa entre as opções que têm apenas triângulos pintados e aquela em que para além dos triângulos tem um retângulo. Mas antes disso vamos salientar aqui duas notas. A primeira nota é a seguinte: a área total de n triângulos em que a soma das bases é o lado do quadrado e cujas alturas são iguais também ao lado do quadrado, esta soma destas áreas é igual a metade da área do quadrado. Isto é, se nós calcularmos a soma das áreas destes triângulos todos, verificamos, como vimos na opção anterior, que este B1 mais B2 mais Bn, que é a soma das bases todas dos triângulos, é equivalente ao lado do quadrado, vezes a altura sobre 2. Ora, BH sobre 2, o que é que acontece? É exatamente metade da área do quadrado. Será base vezes altura, lado vezes lado. Neste caso, B vezes H é a área do quadrado. B vezes H sobre 2 é a soma das áreas dos triângulos. Portanto, o que comprova é exatamente o que aqui está dito, que a soma das áreas dos triângulos é igual a metade da área do quadrado. Isto se, é preciso notar, a soma das bases dos triângulos for igual ao lado, porque se não for, a situação não é esta. A segunda nota é a relação entre a área de um triângulo com base e alturas iguais ao lado do quadrado e a área do quadrado. Essa relação é de 1 meio, isto é, se nós tivermos um quadrado e um triângulo
no seu interior com base igual ao seu lado, nós verificamos aqui que a área do quadrado é base, é B1 vezes H1, base, lado vezes lado neste caso, e a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Portanto, é metade deste valor. Mas se a medida for maior, mantém-se a mesma relação. Será B2 vezes H2, o outro será B2 vezes H2 sobre 2. E se for maior ainda, é a mesma coisa. Portanto, podemos concluir que a área do triângulo é exatamente metade da área do quadrado, em qualquer situação, o que comprova a nota. Portanto, desenvolvendo a metodologia 2, verificamos que as opções B, C, D e E têm triângulos só pintados. Não tem mais nenhuma medida. Logo, o somatório e a particularidade e a soma das suas bases corresponde é igual ao lado do quadrado. Então, aqui é igual, aqui também é igual e aqui também é igual. Não interessa a quantidade, é sempre um meio. Não é? É sempre igual a metade da área do quadrado. Na opção A, para além dos triângulos, existe um retângulo. Não é? Vamos verificar aqui. Na opção A, para além dos triângulos, existe este retângulo. Mas como nós vimos na nota 2, a área do retângulo, não é? É igual a duas vezes a área, é igual à soma das áreas de dois triângulos. Imaginamos, por exemplo, dois triângulos deste tipo, ou por exemplo, se considerarmos este triângulo deste vértice, é este. Portanto, a soma destas duas áreas de triângulos é igual à área do retângulo. Portanto, conclusão, a opção A, que é a única que não tem triângulos, que tem um retângulo, vai ter uma parcela de área adicional que corresponde exatamente à área de um retângulo destes vermelhos. Ou, por exemplo, a metade é uma área num triângulo que vai deste vértice a este. Razão pela qual a opção A é a opção que tem maior área. Comparando as respostas disponibilizadas por problema, verificamos que a opção correta é a opção A. Isto é, a opção que corresponde à maior área pintada.